Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do intestino na saúde hepática. E para isso, eu tenho o prazer de ter de novo aqui com a gente no canal minha amiga Ana Beatriz Batistella. A Bia é nutricionista, coordenadora científica da VP, professora nos cursos de pós-graduação, autora de um monte de livros e é professor exatamente nessas áreas, né? Tanto de saúde intestinal quanto de saúde hepática. Então, Bia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no canal. Oi, Márcio. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui de novo. É um prazer. Espero que o seu canal esteja crescendo cada dia mais, esteja bombando. E tenho certeza que você está trazendo muito conteúdo importante para as pessoas, né? Para divulgar aí a importância da nutrição. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses dois assuntos que são as minhas grandes paixões, né? Falar de intestino e de fígado, que é o que eu comecei a estudar, foi a partir da saúde hepática que eu me tornei professora. Então, são assuntos que eu gosto muito de falar. E queria te agradecer o convite mais uma vez. Eu que agradeço, Bia. E não tinha pessoa melhor para falar da junção desses dois. Porque o que a gente vê, Bia, muito na prática, é as pessoas simplificando demais os processos, né? Ou não enxergam o corpo como tudo integrado, com essa visão mais integrada. E aí acaba pensando tudo separado, né? Tem um problema do intestino, acha que foca só no intestino. Só que não entende que aquilo traz repercussões em outros problemas. Por exemplo, na saúde hepática, né? E as pessoas também tentam simplificar, por exemplo, um processo de detoxificação e acham que detoxificação é tomar um suco verde de manhã e pronto, né? E não é bem assim, né? Eu acho que a gente pode começar, porque aqui no canal a gente tem tanto pessoas que às vezes já têm um pouco mais de experiência, pessoas que estão começando agora, tem estudantes que também nos assistem, só para a gente entender, né? O que é essa detoxificação? Eu acho que a gente pode conceituar e aí a gente discute essas relações entre eles. Tá. Bom, o processo de detoxificação, ele é um processo fisiológico, né, que nos acompanha desde sempre, acompanha o ser humano, só que em função dos estudos e em função da evolução da ciência, ele começou a ser muito mais falado recentemente do ponto de vista nutricional, né? E o que é esse processo de detoxificação? Ele nada mais é do que a capacidade que o nosso fígado tem de metabolizar toxinas, sejam toxinas provenientes do meio ambiente, sejam toxinas provenientes do nosso próprio metabolismo, com o objetivo de inativar essas toxinas e promover a sua eliminação, para que elas não fiquem no nosso organismo, gerando aí possíveis efeitos deletérios, né? Grande parte das doenças crônicas hoje, elas têm uma relação importante com esse excesso de toxinas. A própria Organização Mundial de Saúde já coloca as toxinas como um dos fatores relacionados a essas doenças crônicas, né? Incluindo aí alguns tipos de câncer. Então, é muito importante que as pessoas entendam que isso é um processo complexo, é um processo fisiológico e justamente por ele ser fisiológico e complexo, ele é totalmente dependente de nutrientes. E não é um nutriente, não são dois nutrientes, é uma infinidade de nutrientes. Eu diria que praticamente todos os nutrientes que a gente tem, todas as vitaminas, minerais, os macronutrientes, eles vão atuar na detox de alguma maneira, seja de uma maneira direta ou seja de uma maneira indireta, né? Então, tendo esse conceito em mente, então, de que é um processo fisiológico, é um processo necessário até mesmo para a nossa evolução, né? Para a evolução do ser humano. Porque se a gente não tivesse a capacidade de lidar com as toxinas, a gente não teria evoluído com as grandes revoluções industriais, com as grandes revoluções tecnológicas que a gente foi passando ao longo dos últimos 100, 150 anos, né? Então, tendo isso em mente e considerando toda essa importância dos nutrientes, de todos esses nutrientes na detox, tem que ficar muito claro que detox não é suco verde, né? Eu fico assim lamentando cada vez que eu vejo uma propaganda, isso é detox, suco detox, sabão detox, pasta de dente detox, porque a gente estuda tanto, né, Márcio? Tanto esse assunto e a gente vê isso reduzido a uma... É tantas fases complexas, é tantas reações... É tanta bioquímica. Isso mesmo. E aí a gente vê isso reduzido a uma embalagenzinha escrito detox. E se você der um Google na palavra detox, aparecem as coisas assim mais
absurdas possíveis. Hoje a gente já tem isso no supermercado, né? Produto de limpeza detox. Gente, para quê? Detoxificação é um processo fisiológico do ser humano, Pois mas é. tudo bem. O que precisa ficar de mensagem é justamente isso, é que é realmente um processo bem complexo e que depende de muitos nutrientes. E outro ponto importante que eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender é que este processo ele acontece o tempo todo. Ele não acontece só de manhã quando você está tomando o seu suco verde, né? Porque a gente está exposto a toxinas o tempo todo, o dia inteiro, no nosso dia a dia. A gente tem contato com toxina, né? Eu faço uma conta na aula entre você levantar, acordar de manhã, levantar, tomar banho e sair de casa. Você já teve contato aí com pelo menos 20 produtos químicos diferentes, só entre você tomar banho, usar todos os produtos de higiene pessoal e sair para trabalhar, né? Então, não é algo que acontece em um momento do dia, a gente está o tempo todo detoxificando. E se a gente está o tempo todo detoxificando, eu preciso, no meu dia alimentar, o tempo todo dar esses nutrientes, porque senão uma hora alguma coisa vai faltar, né? Então, uma hora o seu organismo vai usar nutriente de alguma outra função auxiliar, vamos dizer assim, para dar nutriente para o seu fígado funcionar. E aí a gente começa a ter vários sinais e sintomas de deficiências nutricionais que muitas vezes podem estar associadas a uma sobrecarga hepática, né? Um aumento de estresse oxidativo no fígado, por exemplo. Outra coisa que eu sempre também falo muito, Bia, que tem que entender e tem que realmente estudar o processo de detoxificação, né, detoxificação de forma mais completa, porque às vezes a ideia, né, de você transformar uma substância polar em polar para que ela seja eliminada, às vezes os metabólitos que são formados intermediários chegam a ser até mais tóxicos do que a toxina Exato. de origem, né? Então é Exato. sério o processo. Sim, muitas substâncias cancerígenas, elas só se tornam potencialmente cancerígenas depois de uma primeira ativação. Então, se você não tem esse processo equilibrado no seu organismo, o risco desses metabólitos serem prejudiciais para você é muito maior. Por isso, essa ideia da gente trabalhar o processo todo, né? Da gente ofertar nutrientes o tempo todo para o processo todo. Porque realmente, se isso acontecer numa dessincronia, que a gente fala, né? Numa falta de sincronia entre as 3 fases da detox, a gente pode ter um acúmulo aí de substâncias que podem ser muito mais prejudiciais do que se você tivesse a sua toxina quieta lá, estocada num tecido adiposo, por exemplo. Né? Pois é. E aí, puxando o intestino para a conversa, né? Como Como que esse intestino pode influenciar o processo de detoxificação? Aí eu acho que isso tá. começa a vir para o que a gente sempre fala, né, na nutrição funcional, de tudo integrado. Como que Integrado. influencia na detox? Exato. O que a gente vê muito hoje, né? Às vezes eu pego alguns pacientes que chegam para mim com exames de enzimas hepáticas alterados, muito acima do que o que a gente trabalha como valor ideal, mas ainda dentro do valor de referência, e eles chegam para mim e falam, ah, não, eu já passei no médico e meu médico disse que estava tudo ok, né? E aí a gente começa a olhar para esse paciente, a gente começa a ver que, ok, realmente talvez esse exame esteja dentro do valor de referência, mas já nos mostra que esse fígado está sobrecarregado, ele está trabalhando mais e está mais exposto a estresse oxidativo, que poderia aí gerar aumento do risco de lesões e talvez uma alteração dessas enzimas, um maior consumo de glutationa, por exemplo, que é o nosso antioxidante hepático mais importante, né? E aí, quando você olha para isso, por que é importante a gente ter essa visão integrativa, né? Porque o médico foi lá, olhou as enzimas e falou, ah, não, tá dentro do referência. Só que pra gente, quando a gente faz essa análise de que esse fígado realmente já está mais comprometido, a gente tem que entender da onde vêm essas toxinas. Por que esse fígado está trabalhando tanto? E aí, quando vocês fazem essa pergunta, a resposta é muito simples. A grande maioria das toxinas que entram no nosso fígado de origem exógena, elas vêm a partir de quem? Do intestino. Porque o intestino é a porta de entrada de tudo, né? Ele vai ser a porta de entrada de nutrientes, mas ele também vai ser a porta de entrada de toxinas, né? Então, os estudos hoje eles já colocam de forma muito clara essa relação entre eixo e intestino, essa relação entre fígado e intestino, com o fígado recebendo uma grande quantidade de substâncias provenientes do intestino que ele precisa metabolizar via a comunicação da veia porta, né? Então, o intestino ele pode ser
uma das, não a única, né? Porque a gente sabe que as doenças elas são multifatoriais, mas ele pode ser uma das causas de alterações hepáticas. Tanto é que hoje a gente já tem artigos mostrando, por exemplo, o uso de algumas estratégias para melhorar o intestino, trazendo melhoras em marcadores hepáticos, né? Então, já tem artigos, por exemplo, com probióticos modulando as enzimas hepáticas, em função desse efeito, né? E essa relação, ela vem muito do conceito, né? Ela parte muito das alterações que a gente vê com relação à desbiose e aumento da permeabilidade. Porque se esse intestino está mais hiperpermeável, ele vai ter a capacidade de absorver mais toxinas que anteriormente ele não absorveria, né? Se esse intestino está mais inflamado, a gente precisa lembrar que o intestino também faz detox. 20% do processo de detox acontece no intestino. Só que intestino que vai conseguir fazer detox? Um intestino saudável. Agora, se esse intestino está inflamado, ele não vai conseguir fazer detox. Então, isso vai acabar aumentando a absorção dessas toxinas, né? E o outro ponto importante é que o intestino em desbiose, ele vai ter mais LPS. E a LPS também tem a capacidade de gerar mais inflamação hepática via ligação com os receptores TLR4. Então, a gente tem aí o intestino como uma fonte importante dessas toxinas, né? Então, ok, você pensar em estratégias para o fígado é interessante, mas nunca de forma isolada, porque você pode estar entupindo tentando dar muitos antioxidantes para o seu fígado, ou às vezes até mesmo usar algum suplemento para o seu fígado, mas se você não fechar a porta de entrada das toxinas que é no intestino, a gente vai estar sempre nesse ciclo vicioso. Então, hoje o intestino é considerado a grande fonte, vamos dizer assim, a grande porta de entrada, na verdade, das toxinas que chegam no fígado. E você mencionou probiótico, mas aí o que a gente pode, então, fazer para melhorar a saúde hepática, mas através do intestino, né? Intestino. Não só nas estratégias dos nutrientes para a detoxificação. Pensando no intestino, o que a gente pode fazer aí de estratégias? Então, a grande estratégia é justamente a gente fechar essa porta, né? Então, eu preciso recuperar esse intestino, eu preciso recuperar a permeabilidade, estabilizar a permeabilidade desse intestino, para que não só toxinas, mas também como fragmentos bacterianos, de vírus e outras substâncias pró-inflamatórias, para que eu impeça a chegada dessas substâncias no meu fígado, né? Então, a gente tem que sempre começar pelo intestino. E daí a gente vai usar as estratégias, né, principalmente nesses casos em que a gente tem alteração hepática, a recuperação da mucosa intestinal é muito importante, justamente para eu fechar esses espaços, né, para eu recuperar essas tight junctions e impedir a absorção dessas toxinas. E aí a gente tem as estratégias usuais que a gente já conhece, né, como bons nutrientes para recuperar a mucosa, que é a glutamina, a gente tem estudos com ômega 3, a gente tem estudo com vitamina D, a gente tem um estudo, que é um estudo experimental, com colágeno, mostrando aí talvez um possível efeito interessante do colágeno em recuperar as tight junctions, mas é um estudo experimental, a gente ainda precisa de muito mais dados para chegar a essa conclusão, mas já mostra aí uma questão importante. E outro ponto muito importante, quando a gente fala tanto de saúde intestinal quanto de saúde hepática, é que os aditivos químicos, eles são potentes indutores dessa hiperpermeabilidade intestinal. Eles têm a capacidade de destruir lá as tight junctions e deixar esse intestino mais hiperpermeável. E, além disso, aditivos são substâncias químicas que automaticamente vão ter que ser metabolizadas pelo fígado. Então, a gente precisa pensar nessas duas estratégias de maneira equilibrada e simultânea, né? Em dar nutrientes para reparo de mucosa. Então, esses que eu falei, a gente ainda pode pensar, por exemplo, num zinco, que também é nutriente para crescimento celular, até mesmo numa vitamina A, né? E eu preciso tirar essas potenciais toxinas, que são principalmente os aditivos químicos, né? Então, provenientes aí dos alimentos ultra processados. E por que eu acho que a estratégia para detox, né, esse plano alimentar com caráter detoxificante, ele tem que considerar o seguinte: nenhum ser humano vai conseguir viver num ambiente 100% livre de toxinas, né? Você respirou, você está inalando toxina, né? Então, qual que é a ideia? Que eu acho que é algo que precisa ficar muito claro na cabeça do nutricionista, né? A gente precisa tirar o máximo de toxinas que eu posso. Então, eu posso diminuir o consumo de ultraprocessados,
Eu posso diminuir os aditivos químicos, eu posso controlar o uso de plástico, por exemplo, no dia a dia do meu paciente, eu posso diminuir o consumo de agrotóxicos. Então, a ideia é você tirar o máximo possível essas toxinas que a gente conhece e dar nutrientes para que o meu fígado possa detoxificar aquilo que eu não conheço e que eu não tenho como mexer. Por exemplo, eu não tenho como mexer nas toxinas que tem na água que o nosso paciente bebe. Eu não tenho como controlar a toxina que está no ar. Então, o fígado desse paciente ele tem que estar nutrido para conseguir detoxificar essas substâncias que a gente não tem controle. E aí, para isso, tirar as que a gente tem controle se torna uma etapa essencial do processo. E aí, cuidando do intestino é uma forma da gente controlar bastante essa entrada. Eu falo que a gente tem que diminuir realmente as intoxicações, mas também sempre, eu falo que a dieta ela tem que ter um caráter detoxificante o tempo todo, né? Já que a gente está sempre exposto a essas toxinas, né? Então, a gente tem que ter nutrientes, e aí volta de novo porque a gente sempre reforça, né? Comida de verdade, dar esses nutrientes, isso já vai ser bom para a saúde intestinal, vai repercutir na saúde hepática, ter comida de verdade, para a gente tentar aí tirar um pouco essas toxinas e deixar ali sempre uma dieta com uma variedade grande de nutrientes para melhorar o processo de detoxificação, né? Sim, e é isso que você falou, né? Esse plano alimentar com caráter detoxificante. Por isso que, assim, eu particularmente sou, não sou contra, mas eu sempre olho com muita cautela, muito critério, essas dietas de detox, ou um dia de detox, ou um plano de 7 dias de detox. Não, gente, a gente tem que o tempo todo consumir os alimentos que detoxificam, justamente partindo desse princípio que a gente está intoxicado desde a barriga da nossa mãe, né? A gente já cresceu, já foi gerado num mundo poluído, né? Eu falo que essas estratégias assim pontuais até pode, né, dependendo do grau de intoxicação, Sim. você fazer alguma coisa muito específica para uma detoxificação mais rápida ali, ok? Mas não adianta essas que as pessoas ficam fazendo, eu vou fazer 7 dias de um plano detox. No 8º dia você já se intoxicou de novo. Então, nem no 8º, né? Durante os 7 dias você está ali tomando assim, algum suplemento, comendo alguma coisa que foi vendido para você como detox, mas você está se expondo às toxinas do mesmo jeito. Exato. É difícil, e um outro erro que eu vejo também muito comum é assim, a pessoa fez 7 dias de detox, então a partir do 8º eu estou desintoxicada, então bora enfiar o pé na jaca e me intoxicar tudo de novo. Não existe isso. Não existe, né? Bia, queria muito agradecer. Acho que foram dicas importantíssimas. Tenho certeza que a galera toda aqui gostou. Lembrando, né, quem gostou, comenta aqui pra gente, marca a gente aí nas redes sociais, compartilha nas suas redes sociais. Então, queria muito te agradecer, Bia, mais uma vez a participação aqui no canal. Volte sempre, vou chamar mais vezes também. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu adoro prestigiar os trabalhos dos meus amigos super competentes, que eu super admiro. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e estar aqui com você é uma honra para mim. Espero que você tenha gostado, espero que todo mundo tenha gostado e a gente marca uma nova aula em breve, se Deus quiser. Com certeza. Então, pessoal, segue a gente nas redes sociais. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, Bia. Obrigado. Tchau, Márcia.